cura divina pelas mãos de profetas, pastores ou macumbaria? Existe ou não existe? Mito, lenda ou verdade? Nós vamos estar falando sobre isso aqui agora e explicando todos esses acontecimentos dentro da Bíblia Sagrada. É eu e a missionária Divânia, que é minha irmã duas vezes, irmã segundo a carne e segundo o Espírito. Ela vai estar lendo os versículos que eu vou estar iniciando. Bom, vou dar um exemplo aqui. Sempre que nós for iniciar a palavra de Deus, nós temos que fazer uma oração, porque a palavra de Deus diz que o espírito do mundo cega o entendimento das pessoas para que ela não entenda. Então vou fazer uma oração aqui agora, iniciando o ensinamento dentro da Bíblia Sagrada. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor Jeová Jiré, o Deus amado e exaltado pelo justo, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Deus, nós entramos agora em oração na presença do Senhor. Deus Altíssimo, santificado seja o teu nome. Senhor Deus Pai, estamos aqui, Deus, para ensinar a verdade, porque muita mentira há no mundo. Assim como Jesus Cristo falou, se conheceres a verdade libertará. Deus, vamos ensinar a verdade, Pai, em nome de Jesus Cristo agora, Deus Altíssimo, eu peço, Senhor, descer com teu poder, ó Pai, e que nenhum espírito desencarnado tenha autoridade para atrapalhar o ensinamento e para atrapalhar as pessoas, Pai, de entender. Onde essa mensagem chegar agora, Pai, nós vamos dar ordem. Onde essa mensagem chegar agora, em nome de Jesus, espíritos desencarnados, zombeteiros e mentirosos, vocês estão proibidos de cegar o entendimento das pessoas. Todos os espíritos do mal estão repreendidos, está queimado em nome de Jesus Cristo. Então agora, eu vou falar se cura divina por mão de homens de Deus existe ou não. Vamos provar na Bíblia Sagrada. Eu até ia ler aqui em Marcos, vou deixar esse aqui por último, vou ler outro versículo. Deixa eu segurar esse aqui, eu vou mudar de versículo aqui, que eu tive outra direção diferente primeiro. Depois nós vamos ler esse aqui. Nós vamos ler primeiro se a Bíblia Sagrada ensina isso ou não. Existe macumba ou não existe? Cura divina. Existe ou não existe? Então, vamos ler agora na palavra de Deus, para nós dizer se essas palavras existem. Se a cura divina existe por mão de pastores ou não existe. No livro de Marcos, vamos ler primeiro para provar se existe ou não. Marcos 16, 15 até o 20. No livro de Marcos 16, 15 até o 20, eu vou provar na Bíblia Sagrada, onde Jesus falou assim para os discípulos dele. Ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aqueles que acreditarem e for batizados será salvo, os que não acreditarem está condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que crêem. Em meu nome expulsarão o demônio, colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão. Aqui está mostrando na Bíblia que existe. Marcos 16, 15 até o 20. Marcos 16. Então, vamos mostrar na Bíblia que cura existe. Então vamos mostrar e como a cura funciona e como também macumbaria existe e como macumbaria também funciona. Marcos 16, a partir do 15 até o 20. Vamos ouvir então a leitura da palavra de Deus. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará algum dano. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Então tá bom, agora aqui, nessa palavra na Bíblia aqui, Jesus está muito claro, os discípulos de Jesus, só que eu vou deixar uma coisa clara para muitas pessoas entenderem, que tem pessoas sem entendimento que estão pegando cobra e orando embaixo na mão, as cobras estão mordendo eles e estão adoecendo. Nem o poder de Deus não recebeu, nem o entendimento. Quando Jesus falou pisarão serpente e escorpião, Jesus está falando dos piores espíritos mal do mundo. Jesus não está falando para a pessoa sair pegando uma cobra para mostrar que... Tem muitas pessoas fazendo essas bobagens, para a pessoa entender que não é para fazer isso. Porque Satanás mandou Jesus pular do alto do pináculo. Já que você é filho de Deus mesmo, pula aqui, que está escrito que os anjos de Deus pegam seu pé, tomarão nas próprias mãos para que você não caia. Jesus falou, também está escrito, não se colocará o Senhor, seu Deus, em prova. A pessoa que pegar uma cobra, um cascavel, que ela não vai me morder, porque Deus não está pondo Deus em prova, ela vai morder. Deus está falando aqui coisas espirituais. Então a prova que disse, agora eu quero que ela procure aqui no livro de Samuel, nós vamos falar sobre que existe também feitiçaria.
É 1 Samuel 28:8. Nós vamos provar que na Bíblia também tem escrito feitiçaria. Também em Apocalipse, Deus diz, fica fora do reino de Deus feiticeiro. Então os feiticeiros existem. Existem pessoas que fazem feitiço, macumbaria, e existe também as pessoas de Deus que curam. Nós vamos ensinar como as pessoas de Deus usam o poder de Deus para curar e como os macumbeiros também fazem macumba. Vamos ler apenas um versículo, não vamos ficar procurando muito na Bíblia não. É 1 Samuel 28, capítulo 8. E Saul se disfarçou e vestiu outras vestes, e foi ele, e com ele 2 homens. E de noite vieram a mulher e disse, peço-te que te adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faça subir a quem eu te disser. Então aqui só provando que existe a feitiçaria. Agora eu vou falar um pouco sobre a feitiçaria. Como que a feitiçaria pega as pessoas. Depois eu vou falar como que você recebe a cura de Deus e permanece na cura. Porque tem pessoas que é curado, depois eles deixam o mal voltar e culpam o povo de Deus, que a cura não valeu. Então vamos ensinar. Vou falar um pouco sobre essa feitiçaria. A feitiçaria, a maioria das vezes, como que os macumbeiros pegam as pessoas? Eu vou dizer, existe muita mentira. Jesus disse que deve conhecer a verdade. A religião, o qual os feiticeiros introduziu muito engano no meio. Os feiticeiros fazem a imagem de um anjo do diabo e fala assim para o povo. O povo não quer o diabo, quer Jesus. Não, mas essa aqui é a mãe de Jesus, adora Jesus. Então esse Iemanjá é um anjo do diabo. Eles fazem a estátua e falam que chama Aparecida, que é a mãe de Jesus. Eles fazem também a estátua de um Jesus bem cabeludo, bem afeminado, e de um homossexual para zombar de Deus e falar, adoro, essa é a imagem de Jesus. Na palavra de Deus está escrito que é desonroso para Deus um homem ter cabelo comprido. Então faz um bem cabeludo para blasfemar contra Deus, é mentira. E as pessoas acham que está adorando Jesus, adorando a imagem de um homossexual. Porque Deus falou assim, quando um homem se deitar com o outro para se fazer de mulher, é abominável aos olhos de Deus, seu sangue é sobre si, os dois morrem. Então a prática que Deus detesta, eles fazem para zombar. Então não existe estátua de Jesus, é mentira. Não existe estátua também da mãe de Jesus. Eu até vou pedir para nós entrar no novo versículo, Êxodo 20, para mostrar essa parte, para a pessoa entender. Ó, as pessoas fiel a Deus, a Maria não mandou fazer a estátua dela porque ela é fiel a Deus. Jesus não mandou ninguém fazer a estátua dele porque ele é o próprio Filho de Deus. Então, eles respeitam. O mandamento de Deus é assim, Êxodo 20. Não faça para vocês nenhuma imagem, nem se curve diante dela, porque não existe outro Deus além de mim. Qualquer imitação do que você fizer, do que há no céu ou do que há no inferno, serás amaldiçoada. Então Deus proibiu. Nenhum servo de Deus fez estátua da Maria. Nenhum servo de Deus fez estátua de Jesus. São os feiticeiros. Fez estátua de anjo do diabo e põe lá e fala, isso aqui é a mãe de Jesus. E quando a pessoa adora aquilo, o mal pega a pessoa. Ainda que a pessoa tiver sido curada, quando ela ajoelha diante da estátua, o mal pega ela de volta, porque ela está desobedecendo Deus. Então os feiticeiros introduzem doutrina satânica para enganar as pessoas. As pessoas adoram não a Deus, mas a demônio. Então vamos ouvir a leitura dos 10 mandamentos, Êxodo 20, a partir do capítulo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então, o que a palavra de Deus fala? Deus fala aqui, e depois vamos ler mais, ele fala assim, que Deus faz misericórdia de milhares com que te amam e te obedecem, mas também castiga os que te aborrecem. Então, eles enganando as pessoas, ensinam as pessoas a abusar de Deus. Jeremias 7,18 também, se eu não me engano, nós vamos ler provar sobre isso a pessoa. Jeremias 7,18, onde fala sobre a rainha do céu. Eles fazem uma festa que estão homenageando a rainha do céu. E é para zombar de Deus, falando que Deus não é rei, que Deus não manda no céu, que o céu tem a rainha. E fala a festa para a rainha do céu, só para abusar de Deus. Jeremias 7,18, Deus fala assim, as crianças pegam lenha, as mulheres acendem fogo, e os homens fazem festa, em homenagem, não, é o contrário. As crianças pegam lenha, os homens acendem fogo, e as mulheres fazem festa, fazem bolo em homenagem à rainha do céu, só para insultar a mim. Jeremias 7,18. Será a mim que eles insultam, ou não será a eles mesmos para suas próprias destruição? Os feiticeiros ensinam mentira para as pessoas desafiar a Deus e ser castigado. E isso eles fazem nessas igrejas. Em igreja evangélica, tem feiticeiro que transformou o centro de macumba. Falou, vamos fechar a nossa macumba, está sendo muito perseguido. Vamos abrir igreja. E abre igreja, continua com a mesma macumbaria. Inventa hinos satânicos e passa para as igrejas evangélicas cantar. Enquanto eles louvam os demônios, o mal pega eles. Tem muito engano. Em todas as igrejas o demônio introduz
coisa deles, coisa errada. Por isso Jesus disse, conhecer a verdade te libertará. Então eu estou mostrando o jeito que Jeremias, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Isaías e Jeremias. Então, depois de Salmo tem Provérbios, Eclesiastes, Isaías e Jeremias. Então lá fala sobre a rainha do céu, só para a pessoa entender que existe muita mentira. Então, às vezes a pessoa é curada, mas ela volta e pratica o mal pega ela, a doença pega ela de volta. E eu vou mostrar também onde Jesus falou sobre isso também. Eu vou procurar um versículo aqui, onde Jesus curou as pessoas, Jesus curou muitas pessoas. 7,18. Curou as pessoas e falou para elas assim, agora vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa ainda pior. Por quê? Porque Deus cura. Se você andar dentro do caminho de Deus, os anjos de Deus têm ordem a seu respeito para te proteger. Se você andar fora do caminho de Deus, os anjos de Deus não têm ordem a respeito para te proteger. Vamos ouvir agora a leitura de Jeremias 7,18. Ali foi o próprio Deus que falou, Jeremias escreveu. Eu vou contar essa história um pouquinho dela. O Jeremias sempre pedia, Deus, faz misericórdia com esse povo, perdoa os erros deles. Aí, então Deus falava a Jeremias, vai lá e ensina eles não a adorar estátua, adora somente a mim que sou o verdadeiro Deus. E Jeremias ensinava, eles não davam ouvido que Jeremias falava, não. Continuava adorando a rainha do céu. Um dia Deus falou para Jeremias, Jeremias, não ore mais para esse povo. Você não vê o que ele está falando? Eu não vou mais perdoar esse povo, Jeremias. Olha o que eles estão fazendo. As crianças pegam lenha, os homens acendem fogo, as mulheres fazem broa e fazem festa, derramam até vinho em homenagem à rainha do céu, para insultar a mim. Será a mim que eles insultam ou não será eles mesmos para sua própria destruição? Minha ira ardente derramará sobre esse povo, sobre os animais do campo. Então Deus foi irado porque eles não obedeciam a Deus. A palavra de Deus fala para não fazer estátua. Os feiticeiros ensinavam, às vezes eles preferiam obedecer os feiticeiros do que o profeta de Deus, Jeremias. Vamos ouvir a leitura, Jeremias 7,18. Os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à deusa chamada Rainha dos Céus, e oferecerem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmo para a confusão dos seus rostos? Então agora, nós vemos que se você quiser, você pode dar pausa no vídeo e ver se converti todos os versículos. Nós estamos mostrando que está na Bíblia Sagrada. Eu quero mostrar agora um versículo onde Jesus curou as pessoas, falou para não pecar mais, para não acontecer coisa ainda pior. Esse versículo é no livro de João, Evangelho de João, capítulo 5. Eu vou estar explicando sobre isso aqui, porque muitas pessoas estão vindo das igrejas onde tem homem cheio do poder de Deus, são curados, e depois falam assim, o homem cheio do poder, eu fui curado. Mas daqui uns tempos a doença voltou de novo. Então por que a doença volta? Porque a pessoa não andou no caminho de Deus. E Jesus falou, curou as pessoas, vai e não peque mais. Se Jesus curasse uma pessoa, ela fosse lá no feiticeiro, comer comida consagrada ao demônio, aí ela seria pecadora, o mal pegava ela de volta. Vamos mostrar agora João capítulo 5, versículo 14. Vamos ouvir a leitura do Evangelho, onde escreveu o evangelista São João. Versículo 5, capítulo 5, versículo 14. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe, eis que já estão são, não pequenas, não peques mais. Não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Então tá vendo? A pessoa é curada. Mas pode acontecer dela pecar e acontecer coisa ainda pior. Aí não é a culpa do homem de Deus que curou. Então quando você for curado, receber a cura, procure converter ao caminho de Deus. Os anjos de Deus têm ordem a seu respeito para lhe proteger e o mal não vai te pegar de volta. Então vai ter sempre homens de Deus ensinando a palavra de Deus. E você também, eu vou ensinar, eu sempre falo o mesmo versículo. Deus escreveu assim em Provérbios 2:1. Filho meu, se você aceitar os meus mandamentos para fazer e se clamar atentamente pela sabedoria e pelo entendimento receberá. Então você entenderá tudo sobre justiça, juízo e retidão. Mas lembra, Deus reserva a verdadeira sabedoria somente para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Então é necessário você conhecer a verdade para que Deus te proteja, andar no caminho de Deus, porque existem muitas mentiras, são muitos os falsos profetas, eu já mostrei em muitos lugares nos ensinamentos anteriores, mas agora eu preciso continuar com esse ensinamento aqui. Eu vou falar agora como é que a bruxaria pega essas pessoas, porque existem muitos tipos de bruxo. Eu vou falar dos tipos que mais existem, que menos existem primeiro, porque existe hierarquia de poder. Existe homem que recebeu um poder de Deus ainda pequeno. Existe homem que recebeu um poder grande. Existem bruxos também que trabalham por mal, que têm poderes grandes, poderes pequenos. Mas com poderes grandes, são poucos homens de Deus. Com poderes grandes,
na magia negra são poucos macumbeiros. Por quê? Aquele que tem um poder grande tem que ficar com ele, operando em favor dele, os maiores espíritos das trevas. Espírito seguinte: Lúcifer rebelou contra Deus. Terça parte dos anjos de Deus passou com ele. E eles são milhares e milhares e milhares. Então os príncipes, os grandes, os mais poderosos, então são poucos feiticeiros que têm um poder forte. Existe feiticeiro que tem um poder tão forte que ele constrói um boneco com o nome da pessoa e vai fazendo reza, enfiando a agulha no boneco. E essa agulha vai aparecer no corpo da pessoa lá onde ela estiver. Então ele introduz macumba de longe da pessoa. São poucos os macumbeiros que têm esse poder. Mas agora são muitos os macumbeiros que têm poder de colocar coisa na comida para você comer. Eles colocam alfinete, agulha, crucifixo, asa de morcego, baba de sapo na comida. E você vai dizer: mas como é que eu como uma agulha, um alfinete e não vejo? Então eu vou dizer, você pode procurar, você que tem acesso à internet, procura os programas de televisão onde passa a hipnose, as pessoas que hipnotizam. Então você vai ver, eles fazem, hipnotiza a pessoa. Aí eles dão uma cebola para ela comer e falam assim: ó, gente, eu vou hipnotizar, ela vai acreditar no que eu falo. Come aqui a maçã mais gostosa do Brasil. E a pessoa comendo a cebola, falando: que delícia, a maçã tá docinha. Aí eles falam: agora eu vou tirar a hipnose dele. Aí ele sai cuspindo: Cruz, cebola ruim. Aí ele fala assim: volta de novo a hipnose. Aí o cara volta: ó, a maçã tá deliciosa. Eles pegam um dente de ar e falam pra pessoa, hipnotiza ela: come o chiclete sabor morango, que delícia. A pessoa mastigando o dente de ar: que delícia desse chiclete sabor morango, tá delicioso, tá demais. Fala: agora eu vou tirar a hipnose dela. A pessoa sai cuspindo. Então, da maneira que a pessoa masca um dente de ar e fala que é o chiclete sabor morango mais gostoso, da maneira que ela come a cebola falando que é a uva, da mesma maneira é colocado alfinete, crucifixo ali na comida e ela come. Hipnotizada também nessas festas. Ela come, aquilo fica dentro dela, só uma pessoa com o poder de Deus para tirar aquilo dentro dela. E muitos milagres desse tipo têm sido acontecidos nas igrejas, nas vidas de todo mundo. Então eu estou ensinando a pessoa que recebeu o milagre, ela vai saber como que esse mal entrou nela, para ela não voltar nessa festa sacrificada aos ídolos e novamente ela pegar o mesmo problema. Eu vou ensinar sobre essas festas, onde está escrito na palavra de Deus que essas coisas deles são sacrificadas não a Deus, mas a demônios. Eu vou encontrar aqui agora esse versículo, que nós vamos ler ele daqui a pouco. É 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20, eu vou ensinar onde é essas festas. Aqui, ó. É igual eu falei, eles fazem a estátua do anjo do diabo e Iemanjá. E falam: isso aqui é a mãe de Jesus, é a Senhora Aparecida. Mas você pode ver, existe mais de 500 mil mães de Jesus. Senhora da Aparecida, Senhora do Marrom Glacê, Senhora do Perpétuo Socorro, Senhora da Conceição, Senhora da Imaculada, Senhora de Fátima, Senhora do Parto. Quantas mães tem Jesus? Quanta mentira! Se você conhecer a verdade te libertará. A mãe de Jesus não ensinou a fazer nenhuma estátua, porque ela era fiel a Deus. São mentiras e doutrinas dos feiticeiros. Então, enquanto eles fazem reza aqueles anjos do diabo, o poder desce e geralmente, a festa da Senhora do Rosário, aquelas festas de dançantes, muitas comidas sacrificadas às pessoas. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20. Onde o apóstolo Paulo escreveu: então ele sacrifica e fala que é a Deus. Quando ele sacrifica aquela comida a demônio, quase todo o termo de dançante tem um feiticeiro. Os feiticeiros ficam ali por essa conta, para rezar e hipnotizar as pessoas, para que elas comam. Ali já está determinado pelos espíritos das trevas quais as pessoas que eles vão pegar, quais as pessoas que eles não gostam. Então vamos ouvir a palavra de leitura da palavra de Deus, 1 Coríntios 10, 20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, os sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participante com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, ó, se você foi curado, recebeu um grande milagre, você viu, saiu o alfinete dentro da sua barriga, saiu a agulha, saiu o crucifixo, todas as pessoas que recebem essas curas nesse trabalho de libertação que os homens de Deus fazem. Se você voltar nessas festas, você está comendo comida sacrificada não a Deus, mas a demônios que estão sacrificadas. E o mal te pega novamente. Então é necessário você aprender a palavra de Deus, para andar no caminho de Deus. Os anjos de Deus têm ordem a seu respeito e te protegerão. Então eu vou mostrar mais alguma coisa aqui sobre a magia negra, para as pessoas entenderem. Você pode procurar nas internet sobre magia negra. A internet é um lugar, um portal do mundo onde você vê as coisas mais fáceis no mundo real. Quero ver se vai ficar bom aqui, ó, essa estrela aqui, ó, estrela de 5 pontas. Você pode entrar na internet, ela é chamada de pentagrama.
pentagrama, e você vai ver o significado dela. Em toda magia negra ela tá. Ela fica sempre nessa posição aqui, ó. Por quê? Ela é um portal. E se uma porta ficar meio de banda assim, é desconfortável de passar. Então ela fica assim, ó, em pezinha. Aí é um portal onde o espírito mal sai lá do mundo material, do mundo espiritual, e entra no mundo espiritual. E eu vou explicar o significado também dessa aqui, ó. Aqui foi eu que fiz com a caneta, ficou mal feita. A mesma estrela grande, está significado aqui é 12 estrelas pequenas. 12 estrelas pequenas e um triângulo. Então essas 12 estrelas pequenas são um portal para passar uma legião inteira e um principado. Qual os que mais usam nesse aqui, ó? Depende do propósito da sua vida. Se for para amarrar a finança, a pessoa ficar na miséria, aí pode vir a legião do tranca-rua. O tranca-rua é um anjo das trevas, chefe de mais 12 mil anjos. Quer dizer, anjo do diabo. Um demônio, chefe de mais 12 mil demônios. Então aqui, onde você tiver esse portal perto de você, ele pode passar a qualquer hora. Se a pessoa cometer um pecado, não tem um portal perto dela, ela pede perdão a Deus. Se tem um portal perto dela, não dá nem tempo dela pedir perdão a Deus, o mal já chegou até ela. Não devemos ter esse tipo de coisa em casa. Isso aqui chama pentagrama. Então aqui, eu coloquei aqui, essa estrela grande, só que eu fiz mal feito. Aqui é 12 estrelas pequenas, um círculo, para passar 12 mil demônios de uma vez. E aqui passa o príncipe deles no triângulo, o príncipe deles no tranca-rua. Ele é um demônio chefe de 12 mil demônios. Aqui ele é conhecido como tranca-rua. Em outros países com outro nome, porque o verdadeiro nome dele é Sutangrião. Então estou explicando sobre magia negra. Você não deve ter esse tipo de coisa em casa. Você pode procurar nas magias negras que esses trens sempre estão lá. Essas pirâmides, essas estrelas. Isso aqui, essas estrelas são um portal místico de todo tipo de demônio. As empresas que querem vender muito, elas vão lá com feiticeiro e fazem um pacto com o diabo para vender muito. Então, nas roupas, nas coisas que elas vão vender, elas colocam essa estrela de 5 pontas. Porque onde houver ali um objeto com essa estrela de 5 pontas, as pessoas que passam em volta, beirando o portal, o espírito sai imediatamente do mundo espiritual e domina as mentes dela. Ela fala, vou comprar aquilo ali. E as pessoas fazem o pacto com o mal e vendem muito. Mas você não deve comprar coisa desse tipo de símbolo, porque o portal espiritual vai ficar beirando a sua casa. Procura evitar esse tipo de símbolo. E não só esse, existem milhares de símbolos que eu não vou falar sobre eles. É só vocês procurar pastores especializados em simbologia. Eles vão estar ensinando o que significa isso. Mesmo na magia negra, vão entrar no site de magia negra, lá tem escrito para que serve isso. E tem muitas pessoas de Deus usando esse símbolo por falta de conhecimento. A palavra de Deus diz, o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Então você precisa buscar o conhecimento. E tem também aquele que se diz a estrela de Davi. Muitas igrejas evangélicas estão usando a estrela de Davi. A estrela de Davi era o seguinte, Davi põe como símbolo dele. Salomão desviou do caminho de Deus e entrou para o satanismo. Salomão sacrificou crianças na fogueira, Salomão prostituía. Então Salomão começou, ele fez uma modificação nela, ela é um pouquinho diferente da de Davi. E essa estrela é um símbolo do satanismo, dos piores demônios na magia negra. E muitas igrejas evangélicas põem essa estrela dentro dela. Então, é para vocês aprenderem o significado dessas coisas e aprender a apartar do mal. Então, é o que eu quero ensinar. O mesmo que eu ensinei no vídeo passado. A salvação é só para aqueles que lhe obedecem. Eu vou voltar um pouquinho desse versículo para a pessoa entender. Eu vou dizer outra coisa agora sobre a cura. Deus cura qualquer pessoa. Deus cura quem não merece. Deus cura um ladrão, um feiticeiro, um bruxo, qualquer um. A cura é para quem não merece. A graça de Deus. Mas você quer ganhar a salvação? A salvação é só para quem merece. Aí tem pessoas que dizem assim, mas que é isso? Ninguém merece a salvação. É só pela graça. Então eu vou dizer uma coisa. A graça, ela não salva ninguém sem merecer. A graça torna a pessoa merecedor da salvação. Você deve julgar você mesmo se você é merecedor da salvação. A palavra de Deus fala, nada de farra, nada de bebedeira, nada de imoralidade, nada de indecência. Nem sequer pessoas que falam a palavra indecente de maneira nenhuma entrará no reino de Deus. Nada de farra, nada de bebedeira, nada de imoralidade, nada de indecência. E não se engane, pessoas que praticam tal coisa de maneira nenhuma entrará no reino de Deus. Mas tem as mesmas qualidades do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a palavra de Deus ensina que sem santidade ninguém verá a Deus. Jesus também disse, aquele que ouve as minhas palavras, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoará. Você precisa ser aperfeiçoado por Deus. Ninguém vai ser salvo sem merecer. A graça nos torna merecedor. Depois eu vou entrar lá também, onde a graça nos torna merecedor. E nós vamos estar lendo sobre essa palavra. A graça onde a graça nos torna merecedor.
Vou deixar aqui enquanto missionário, ver se eu anotei isso aqui. Vou fazer outro negócio onde eu falo pra vocês que Deus cura qualquer pessoa. Porque, ó, tem pessoas, é no vermelho, que eu estiver anotado é no vermelho. A graça nos torna merecedora. Tem pessoas que elas nunca fez nada para agradar a Deus. Elas sempre vivem no caminho do diabo. Sempre fazendo feitiçaria, fazendo ruindade com os outros. Elas ganham aí 20 mil reais para separar um casal, para destruir uma família. Nunca. Só ganhando dinheiro à custa de uma macumbaria, da maldade. Nunca fez nada para agradar a Deus. Mas um dia ela está num leito de dor, gemendo numa cama de câncer. E o Satanás não cura ela nada. Cura ela nada quando ela está triste. Não cura. Aí por que Deus cura ela? Deus vem e cura aquela pessoa que só fez o mal. Aquela pessoa fica comovida. Ela fala, não, eu servi os espíritos da serva a vida inteira. A hora que eu precisei de ajuda, Deus não me ajudou. Nunca fiz nada para agradar a Deus. Ele vem e faz uma coisa dessa por mim. Verdadeiramente Deus é bom. Essa pessoa arrepende do profundo do coração dela. Ela pede 1000 vezes de Deus. Deus, me perdoa, eu estou tão arrependido de tudo que eu fiz. Nunca mais eu falei o mal. Deus, faz misericórdia comigo. Me perdoa dos meus pecados. Se o Senhor me libertar, Deus, desse espírito mal, eu vou ser a pessoa mais fiel no mundo. Porque eu estou grato, eu tenho certeza que o Senhor é bom. Por quê? A palavra de Deus fala que todo aquele que aproxima de Deus, é necessário acreditar que Deus é bom e galardoador daqueles que o buscam. Então Deus faz isso para a pessoa acreditar que Deus é bom. E às vezes a pessoa que só fez o mal, ela se torna mais fiel a Deus do que aquele que nunca fez o mal. Ela fica muito grata a Deus. Também o ladrão que roubou a vida inteira, nunca serviu a Deus. Então Deus cura qualquer pessoa que não merece. Mas a cura é só para quem merece. A cura é só para quem merece. Eu vou ver, se eu não tiver anotado esse versículo aqui, que a graça nos livre de todo o poder do pecado. Aí nós pode deixar aí, eu vou continuar aqui falando sobre essa coisa. E Deus cura aquela pessoa, entendeu? Deus cura aquela pessoa e livra ela de todo mal. Aí ela converte a Deus. Então Deus cura qualquer pessoa, por mais mal que ela seja. Mas a salvação é só para quem merece. A pessoa que não merecer a salvação, ela nunca vai ganhar a salvação. Então, para nós ganhar a salvação, então vamos ouvir aqui, vai fazer a leitura dessa palavra aqui agora para nós. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porque pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeces, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas a graça de Deus que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a quem fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então, ó, se você foi liberto do mal, fica com essa palavra. Agora procura Romanos 8:8, nós vamos ler Romanos 8:8, também é uma palavra interessante lá. Se você foi liberto do pecado, o que a palavra de Deus diz? Libertos do pecado, transformados em servo de Deus, dai o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então a salvação, a cura é para qualquer um, não interessa o pecado que a pessoa está praticando. A salvação é só para quem merecer. A graça vai te tornar merecedor da graça de Deus. Leia Romanos, leia a partir do 7, do versículo 7, para a pessoa entender melhor. Agora vamos ouvir a leitura do que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o poder e pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas sim os que estão no Espírito. Continua esse pedaço aí, os que estão no Espírito. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Tá vendo? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A pessoa que tem prostituição não tem o Espírito de Cristo. A pessoa que tem bebedeira não tem o Espírito de Cristo. A pessoa que tem vício não tem o Espírito de Cristo. O que a Bíblia ensinou aqui?
Aquele que inclina para as coisas do Espírito tem o Espírito, que inclina para as coisas da carne. Então examina você mesmo. Você está inclinando para as coisas da carne? A inclinação da carne é morte e fogo eterno, onde vai haver só plantas de vida regridente. As coisas do Espírito, você começou a inclinar para o que a Bíblia ensina, amor, caridade, não só isso. Como eu ensinei no ensinamento passado. Jesus falou para os seus discípulos: vai pelo mundo, prega o evangelho. Quem acreditar quem for batizado será salvo. Quem não acreditar será condenado. Ide pelo mundo, pregando o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e guardando todos os mandamentos. A salvação é só para quem guardar todos os mandamentos. For batizado e guardar todos os mandamentos. Vou pedir para ela ler Hebreus 10, 26 também. É muito importante para a pessoa entender. Porque quando você não tem força, no livro de Hebreus vai explicar isso. Você não tem força, o pecado vem e domina, você peca contra a sua vontade. Se você pecou contra a sua vontade, Jesus Cristo pagou por esse pecado. É só você dizer: Deus, em nome de Jesus, me perdoa. Eu pequei porque eu não sabia. Eu pequei porque eu não tive força. Então Jesus pagou por esse pecado. Você entra na presença de Deus perdoado. Mas se você entendeu a verdade e está pecando voluntariamente, o sacrifício de Jesus não paga por esse pecado. O mal tem direito de te pegar e acabar com a sua vida. Então você tem que conhecer a verdade. Se você está pecando, você não está conseguindo, vai buscando a força de Deus. Deus vai te aperfeiçoando. Então tem um provérbio que diz assim, ó: a verdade e a justiça do justo é como luz da aurora, vai brilhando mais e mais até que se torne os dias perfeitos. Então, é isso que tem que ser. Tem que ir brilhando mais e mais até se tornar dias perfeitos. Deus vai nos aperfeiçoando. Entrou aí? Então vamos ouvir a leitura agora. Porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Tem uma palavra aqui que nós ia pregar, que eu fiz da minha Bíblia, o paralítico de Cafarnaum. Eu esqueci dela, vamos pregar ela agora para encerrar a mensagem, para que o vídeo grande não dê muita canseira, onde Jesus curou um paralítico de Cafarnaum. Eu vou estar explicando para a pessoa sobre isso, depois ela vai ler, e depois nós vou comentar sobre esse versículo, ó. Jesus estava na cidade, numa casa, anunciando palavra, rodeado por religiosos que eram adversários dele. E eles ficavam querendo alguma coisa para pegar Jesus. E foi juntando uma grande multidão que ninguém nem conseguia chegar perto daquela casa. Mas 3 homens passando e viu a multidão, sabendo que Jesus estava ali, que Jesus curava, tendo muita fé. Eles foram na casa de um amigo deles que estava paralítico e vieram carregando uma cama para trazer o paralítico para Jesus curar. Mas não conseguia chegar perto da casa. Então subiram carregando essa cama em cima da casa, tirou o telhado e desceu o paralítico na frente de Jesus. Então foi muito esforço. Jesus viu que esse povo tinha muita fé. Então quando ele desceu aquele paralítico na frente de Jesus, os fariseus começaram a olhar. E começou a pensar. Jesus conhecia os pensamentos dele. Eles pensando: agora vamos ver se ele cura os outros, se ele tem ser de Deus mesmo. Se ele é só um mentiroso. Se ele não curar, nós vamos falar que é só um mentiroso. Então quando desceu o paralítico ali, nós temos que ver a cura. Mas o propósito Jesus nos ensinou. Não é só a cura, tem pessoa que é só a cura. Vamos olhar o ensinamento de Jesus. Desceu o paralítico na frente de Jesus, Jesus podia ter dito: paralítico, levante antes de ser curado. Não, mas Jesus não falou. Desceu o paralítico na frente de Jesus e eles lá querendo ver se Jesus dava conta de alguma coisa ou não. Então Jesus, conhecendo os pensamentos dele, olhou para o paralítico e falou assim: filho, seus pecados estão perdoados. Aí eles começaram a murmurar: que é isso, esse homem, pecado está perdoado. Quem perdoa o pecado se não Deus? Esse homem não está com nada. Esse homem está dizendo que cura, cadê? Nós queremos ver ele curar, ué. Esse homem ainda não dá como curar ninguém. Começaram a murmurar contra Jesus. E Jesus já fez exatamente para ensinar. Jesus podia ter curado na hora, mas não curou. Aí Jesus falou para eles assim: por que vocês estão murmurando? Eu estou fazendo isso para vocês saberem que o Filho de Deus tem poder para fazer o maior milagre na vida de um homem. Porque o maior milagre é perdoar os pecados e santificar um pecador. Porque esse milagre vai valer por toda a eternidade. Ele vai morar eternamente no paraíso.
E a cura é importante, mas a cura, você é curado hoje. Que bom, você vai ter uma vida saudável, não vai viver no leito de dor, uma vida boa. Mas a vida vai terminar, daqui 100 anos essa cura não está valendo. E quando Deus perdoa os seus pecados e santifica o pecador, esse milagre vai durar por toda a eternidade. Esse é o maior de todos os milagres na vida de um homem. E muitas pessoas ficam tão felizes com a cura, mas despreza o mais importante. O mais importante é a salvação da tua alma. Vamos ouvir agora a leitura dessa história do paralítico de Cafarnaum. Vamos falar o versículo para a pessoa acompanhar. Eu vou estar lendo aqui em Mateus 9, mas também pode ser encontrado em Marcos, do 2, do 3 ao 12, e em Lucas, do 5, 18 a 36. Eu estou lendo aqui em Mateus, no 9. E entrando no barco, passou para a outra banda, e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil, dizer: Perdoados te são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Então vamos observar aqui, Jesus fez a cura, né? Mas antes de fazer a cura, ele mostrou que ele faz coisa mais importante do que a cura. Então, quando eles murmuravam ali, o que Jesus falou para eles? Qual que é mais fácil? Perdoar os pecados ou mandar ele levantar e andar? Jesus falou: eu fiz isso para vocês saberem que o Filho do Homem tem poder para fazer o maior milagre na vida de um homem. Se eu tenho poder para fazer o maior, não posso eu fazer o menor? Então disse: paralítico, levanta, pega sua cama e anda. Na mesma hora ele levantou, pegou sua cama e andou. Então, as pessoas ficam maravilhadas quando lê com a cura, mas vamos ficar maravilhados com o ensinamento que Jesus disse. Ele disse que perdoar os pecados e santificar o pecador é o maior de todos os milagres. Você pega o grande milagre que é a cura, mas não despreza o maior que é a salvação. E lembre-se, Jesus falou: vai pelo mundo, prega o evangelho. Aquele que acreditar e for batizado será salvo. Quem não acreditar já está condenado. Ide pelo mundo, pregai o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todos os mandamentos. Salvação é só para quem guardar todos os mandamentos. Eu vou pedir mais uma vez para ela ler a leitura de Mateus 7,33, para vocês verem o que Jesus fala. Mateus 7,33. O caminho de Deus é estreito, e Jesus diz que poucos é que hão de se salvar. Essa história aí que todo mundo, Deus está levando todo mundo, não tá não. João 10,10, Jesus falou que o diabo veio para roubar, matar e destruir. O diabo está matando e destruindo. Nós vamos fazer essa leitura aqui e vamos encerrar esse vídeo, porque está chegando a hora de nós encerrar. E vamos estar revelando mais mistério. Mateus 7,13, né? Eu acho que é 13, é 33. É Mateus 7,13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, muito bem, vamos reparar o que Jesus falou? Além da porta, entre pela porta estreita, porque apertada é a porta estreita, é o caminho que leva ao céu, e são poucos aqui onde se salvar. Largo é o caminho espaçoso, é a porta que leva à perdição, e muitos são os que entrarão por ela. Tome cuidado com os falsos profetas, porque ele vem até vocês disfarçado de ovelha, mas em seu interior estão lobos devoradores. Você dizer que toda religião é boa, que todo mundo é filho de Deus? A palavra de Deus fala que nós saberemos quem é filho de Deus, quem é filho do diabo. Quem pratica essa palavra é filho de Deus, quem não pratica é filho do diabo. A palavra de Deus também fala que se você está obedecendo, se você está sendo corrigido por Deus, é filho. Quem não está corrigido também é bastardo. O apóstolo Pedro também escreveu: os abusadores esquecem que foi Deus que fez os céus e a terra. No passado, os céus e a terra
foi destruído com fogo por causa das maldades e das imoralidades das pessoas. Agora esse mesmo céu, essa mesma terra está sendo guardada e vai ser destruído com fogo e vai queimar eternamente no fogo do inferno todo mundo que não interessa saber o verdadeiro ensinamento sobre Deus. Como eu disse, a pessoa que não interessa saber o verdadeiro ensinamento sobre Deus, ela é enganada por espíritos imundos e fica adorando espíritos imundos, achando que interessa obedecer a Deus. Também na palavra de Deus está escrito que todo ser humano que não interessa dar crédito à verdade para obedecer, então eles vão dar crédito à mentira para ser julgado junto com ela. Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é a verdade. Quem der crédito à verdade, dá crédito a Jesus. Jesus também falou assim: o diabo é o pai da mentira e mente desde o princípio do mundo. Quem dá crédito à mentira, vai servir o diabo. E o diabo vai levar para o fogo eterno com ele e todos que servir. Então, interessa saber o verdadeiro conhecimento a respeito de Deus. Seja batizado guardando todos os mandamentos, porque essa é a única maneira de se salvar. Agora a missionária que vai ler mais um versículo aqui para nós da palavra de Deus. João 8,44. A seguir: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é Deus? Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus, porque isso vos não escutais, porque não sois de Deus. O caráter de Deus é a verdade, e o caráter do diabo é a mentira. Então nós vimos bem claro que Jesus ensinou. Tem pessoa que fala assim: eu já sou de Deus, não interessa ouvir a palavra de Deus, não. Tem pessoa que não interessa ouvir a palavra de Deus porque não é filho de Deus. Quem interessa é filho do diabo. Quem interessa ouvir o diabo. Jesus ensinou muito claro, entendeu? Porque quem não interessa, o diabo engana eles com a mentira, domina os desejos deles para fazer tudo que não presta. Porque no dia do juízo eles vão pertencer a ele, vai ser levado por ele. Então, conheça a verdade e a verdade te libertará. Você que recebeu a cura através desse homem de Deus que está te entregando essa mensagem, então não despreze a salvação. Venha conhecer a verdade. Nós vamos encerrar esse vídeo aqui agora. E eu vou deixar aqui para vocês as estrelas, para vocês verem o símbolo. Procure de informação, pastores de Deus, porque tem muitas pessoas que se dizem de Deus e estão enganados. Mais uma vez eu vou explicar e vai ficar de pausa aí no seu vídeo, ó. Está aí diante do vídeo essa estrela de 5 pontas. Na magia negra muita gente chama ela de 5 Salomão. Então ela é o portal místico para todo espírito das trevas passar do mundo espiritual e entrar no mundo material dominando pessoas. Então, e aqui eu fiz, não ficou perfeito. Aqui é 12 estrelas dessa, um círculo com 12 e um triângulo no meio. As 12 simboliza 12 mil demônios, 12 mil espíritos das trevas. E esse portal grande é do principado. Então, a maioria das vezes, depende do propósito. Tranca-rua, que o povo conhece aqui. Ele é o principado, ele tem mais 12 mil demônios. Ele passa nesse portal de triângulo e os 12 mil demônios passam nos outros portais, no círculo. O nome ele é conhecido como Tranca-Rua aqui no Brasil. O verdadeiro nome dele é Sutangrião. Então, dependendo do propósito, você não pode ter isso perto de você. Não é esse símbolo. Existem muitos símbolos. Mas você vai procurando conhecer a verdade, que a verdade vai te libertar. Vamos despedindo aqui agora. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão dos anjos e do Espírito Santo, esteja na vida de todos que ouvem a palavra de Deus. Hoje, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.